com a sua avaliação ontem do discurso do Tarcísio em relação a Alexandre de Moraes, aqui na Avenida Paulista, Renan. Eu tô curioso para acompanhar justamente a repercussão que vai haver em Brasília, porque o Tarcísio ele tinha uma candidatura que estava sendo montada não só por ele, né? Ele é apenas, vamos dizer, um rosto de um projeto que envolve o Ciro Nogueira, do PP, envolve o Rueda, do União Brasil, envolve o Kassab e envolvia membros do STF. Ele seria uma espécie de uma candidatura de pacificação, meio que um consenso geral. Ao basicamente vociferar ali contra o Alexandre de Moraes, ele pode estar dando o tom de uma quebra de pacto, especialmente porque ele está sob pressão por conta do bolsonarismo, que não mais colocaria o apoio nele. A gente está vendo basicamente a família tocada pelo Eduardo Bolsonaro, mas a gente já viu até flertes do Carluxo, o irmão dele, na linha de que o Tarcísio não presta, que o Tarcísio não tá junto com eles. E o deal-breaker pro Tarcísio ser candidato é justamente o Bolsonaro não apoiar. Se o Bolsonaro não apoiar ele, ele não é candidato. Não adianta ter apoio de 30 partidos, 20 partidos, 3 mil prefeitos, igual eles ficam vociferando, se o Bolsonaro não apoiar. Se o Bolsonaro não apoiar, a candidatura do Tarcísio é uma candidatura vazia. Então, ontem, o que ele sinalizou foi, basicamente, estou na mesma linha da família. Isso pode ser que tenha um preço, junto com o Alexandre de Moraes, sim, mas eu não duvidaria que isso teria sido, inclusive, combinado com o ministro. Tá? A candidatura dele é montada em acordo com o ministro. Você acha que a candidatura do Tarcísio seria uma continuidade do mandato do Bolsonaro? Não. A candidatura do Tarcísio seria uma candidatura do Centrão. Ela é uma candidatura do Centrão, na verdade, quem tá montando ela... A gente pode pegar uma coisa, quando o Bolsonaro, na segunda metade do governo dele, chama o Ciro Nogueira para assumir a coordenação política, e aí ele já entrega uma parte do governo pro PP, outra pro PSL, União Brasil, que foi mudando de nome, o Centrão toma de assalto aquele governo. Aqueles caras gostaram muito de tocar o Brasil no período do Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu carta branca para eles, afinal de contas o Bolsonaro nem sabia o que ele estava fazendo direito. Então, os caras tinham um domínio ali, eles tocaram e fizeram o que eles sabem fazer de melhor, que eu não vou colocar aqui, porque estou apenas começando a pré-candidatura, não quero já começar cheio de processos, mas eles estavam fazendo o que eles sabiam fazer de melhor quando eles entram na máquina pública, e eles gostaram disso. E, basicamente, retornar ao poder com o Tarcísio resolve duas coisas. Eles imaginam que eles teriam a tal da governabilidade, e dois, eles levariam de graça esse voto da direita. Então, é um caminho bom para eles. A gente computa aqui que nesse mar de tubarões brancos aí que está sinalizando aí antes da própria candidatura, Tarcísio, tanto nadou no berço petista, como hoje está aqui em São Paulo, como governador. Então, ele sabe muito bem lidar bem nesses partidos e ideologias de cada um. Né? Eu creio que ele tem um perfil diferente do Bolsonaro, um perfil mais leve, com uma ideia de Brasil grande. Eu acho que será um bom candidato. Vou fazer mais uma provocação. Ontem o Silas Malafaia chamou o Tarcísio de politiqueiro, mas depois acabou afagando ele, trazendo ele para perto. Você acredita que isso também foi combinado? Eu acho que o Silas Malafaia quer ser o principal líder do bolsonarismo, não necessariamente um candidato, né? Ele está se referendando como o líder do grupo social do bolsonarismo. Isso posto, o Tarcísio, eu não vejo ele como um politiqueiro. O Tarcísio é um cara que ele serve qualquer projeto, né? O Tarcísio é muito mais um engenheiro e muito menos um arquiteto. O arquiteto é aquele cara que desenha, ele faz a concepção criativa, artística de uma obra. E o engenheiro é o cara que executa. O Tarcísio é um executor de um sonho dos outros. Então, quando era o governo da Dilma, o Tarcísio ia lá e trabalhava para Dilma. Quando foi o governo do Temer, ele foi lá e trabalhou para o Temer. Quando foi o governo do Bolsonaro, ele foi lá e trabalhou para o Bolsonaro. Agora, estão desenhando um governo do Ciro Nogueira, que é dono da Federação PP União Brasil, que eles chamam de PEPUNI. O Tarcísio serviria a isso. O Tarcísio, você perguntar para ele, não tem nenhuma ideia própria. Ele não tem nenhuma concepção própria. Se você perguntar pro Tarcísio qual é a visão que ele tem de Brasil, ele vai perguntar para quem é o chefe dele no momento. Em um momento foi a Dilma, em outro foi o Temer, em outro foi o Bolsonaro. E ele é um bom executor. Mas a gente tem que entender assim, ele vai executar o projeto de alguém. Para saber qual o projeto que o Tarcísio vai tocar, você tem que perguntar pro Kassab e pro Ciro Nogueira. Eles vão te dizer o que ele quer fazer. Vocês desembarcaram do Tarcísio. Você fez uma fala, né, na semana passada, que eu acompanhei, inclusive, um corte nas redes sociais, você criticando o governo do Tarcísio e também o governo da esquerda.
Sim, o Tarcísio, ele é um bom governador. Para falar em termos, a gente não vai ser desonesto com ele. O Tarcísio é um bom governador. Ele é um governador brilhante. E, assim como eu reputo que o Dória foi um bom governador e o Alckmin foi um bom governador. Na verdade, qualquer um em São Paulo, dado que é um estado que tem uma arrecadação alta, é um estado que tem uma burocracia interna em termos de administração pública boa, eficiente, comparado com o resto do Brasil, é muito difícil você fazer um governo ruim aqui. Assim como é difícil hoje fazer um governo ruim no Paraná. Tem certos estados que estão meio que blindados contra a ruindade. O Tarcísio é um governador bom nesse contexto. Ele não é brilhante, só que tentam vender assim, o brilhantismo do Tarcísio. Eu queria ver o brilhantismo do Tarcísio. Se for pegar os números dele de educação, não tem nada de brilhante nos números dele. Se for pegar o número de assaltos, não tô falando de homicídios, assaltos, roubos de celular, os números não estão exatamente bons. Então, quais são as grandes obras que ele está entregando? Tirando obras antigas que estão atrasadas desde o período da Copa, nada de especial. Então, na prática, a gente entende o que está rolando. Assim, o Brasil está num governo muito ruim, que é o governo do PT, e uma parte do mercado financeiro e o Centrão, que sabe muito bem lidar com o Tarcísio, porque o Tarcísio já trabalhou para eles, quer aparecer como uma alternativa política. Eu não diria que a gente rompeu nesse sentido com ele, porque assim, o Guto era um vice-líder do governo. Se o Tarcísio mandar um projeto legal lá na Assembleia, o Guto vai apoiar, a gente pode apoiar. Agora, a gente não vai ficar adorando a pílula de um cara que está o tempo todo se colocando como um sujeito subserviente ao bolsonarismo. É ridículo. E assim, eu acho isso patético. Ele aparecer, não, a primeira coisa que eu vou fazer se eu ganhar para presidente vai ser anistiar o Bolsonaro. Isso não é o maior problema do Brasil. Quem disse que o Bolsonaro é o maior problema do Brasil? Não, eu vou anistiar. Eu ouvi o Caiado agora, outro dia numa entrevista, não, a primeira coisa que eu vou fazer é anistiar. Não, assim, que tal você anistiar as milhões de pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado nas favelas? Que tal você resolver, para começar, isso? Não, Bolsonaro. Então, é um puxa-saquismo, é um sabugismo ridículo. E a gente não pode botar a grandeza do estado como São Paulo de joelhos pro sonho da família Bolsonaro. Isso é patético. Da parte, eu creio que a sua ideia é muito boa, o caminho é esse. Porém, não dá para comparar crime organizado com, né? O que acontece é o seguinte, hoje, quem indicou Bolsonaro? Quem indicou Tarcísio? Veio da onde? Às vezes é melhor você assumir uma posição contrária, até o que a tua conveniência leva, por uma questão de fidelidade a quem te indicou. Na nossa história, cria e criador, já tivemos vários problemas, inclusive pessoais, as pessoas indo para um confronto. Ele não pode, na posição dele hoje, dar as costas para o Bolsonaro quando foi indicado pelo Bolsonaro. Seria um ato de traição, você não acha? Eu não acho. Eu acho que ele se tornou governador do estado de São Paulo, é o estado mais importante do Brasil. A postura que ele tem, veja assim, uma coisa é ser grato, uma coisa é ser leal, outra coisa é ser sabujo. São coisas diferentes. O Kim, por exemplo, vou dar um exemplo. O Kim é um deputado federal do nosso grupo. Eu sou um dos fundadores do MBL. Eu não tenho uma posição superior ao do Kim em nenhum momento. O Kim, a mim, ele é parceiro, ele é amigo, ele é e eu também sou a ele. Só que eu jamais, se eu tiver um dia uma relação hierarquicamente superior a ele, ou ele tiver a mim, vou ficar exigindo demonstrações públicas humilhantes de lealdade. Eu jamais faria isso com ele jamais faria isso comigo. Um grupo político sério, as pessoas trabalham assim. O Tarcísio é obrigado a dar essas demonstrações públicas ridículas de humilhação, que não humilham apenas ele, humilham a institucionalidade do governador de São Paulo. A segunda coisa é ficar vindo a pública o tempo todo falar que a primeira coisa que o presidente da República tem que fazer é anistiar o Bolsonaro, é humilhar não só o governo de São Paulo, mas a presidência da República. Porque, veja assim, são coisas diferentes combater o crime e soltar o Bolsonaro. E são diferentes porque uma é prioritária e a outra não. Uma é prioridade, a outra não. Pra gente encerrar esse assunto e entrar na questão do Partido Missão, Minato, na semana passada, na sexta-feira, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, deu a seguinte declaração: anistia para o pessoal da direita é marcha ré para golpistas. Anistia para o pessoal da direita é marcha ré para golpista. O que você acha disso? Assim, não dá pra levar muito a sério também o que o Alckmin fala, né? É o mesmo cara que na outra eleição falou que o criminoso estava querendo voltar pra cena do crime, se referindo ao Lula, com quem meses depois ele acabou se juntando, aceitando a chapa de vice, porque ele perdeu a eleição de 2018 com um resultado muito ruim, e aí ficou fora do jogo político e teve que aceitar essa posição aí pra fazer uma suposta
frente ampla contra o bolsonarismo ou contra os antidemocráticos, e aí ele se colocou nessa posição. Então, assim, não dá para levar muito a sério o que falou o Alckmin, porque a gente não sabe se na próxima eleição, se ele receber um convite do bolsonarismo, se ele também não vai aceitar. O presidente Lula deu a seguinte declaração: às vezes a gente precisa se juntar com quem a gente não gosta para poder vencer uma eleição. Ah, sim, isso... Bom, na campanha de 2012 do Haddad, o Lula estava de mão dada com o Maluf, pô. E quem conhece um pouco de história sabe que ele é um inimigo histórico do Maluf, né? Tanto foi durante toda a década de 90, né? Então também é outra coisa que não é muito surpreendente. Você acredita que nesse caso é uma humilhação? Como diz o presidente Renan, ele se colocar numa condição dessa, para ele é uma condição de humilhação? Em relação a quem? Ao Alckmin ou ao Tarcísio? A Alckmin. Ao Alckmin, com certeza. Com certeza, mas é que assim, eu não sei se vocês se recordam, mas depois da campanha de 2018, a única oportunidade que o Alckmin teve no cenário público foi para fazer uma palestra de acupuntura na Rede TV. Então, assim, essa foi a única. Não sei se você lembra. Eu lembro disso, como de jaleco. Exato, exato. Então, assim, isso não tem a menor dúvida. E agora ele está querendo se colocar em uma posição para disputar novamente o governo do Estado. Agora, o que o Renan falou em relação ao Tarcísio, né, dele ser um bom governador, mas só isso, eu acho que passa muito justamente por a gente ter passado aí quase 30 anos de governo do PSDB aqui em São Paulo. Então, qualquer coisa que seja um pouco diferente em relação a, por exemplo, o monotrilho que ficou parado 10 anos, já parece algo muito, muito superior, né? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.